porque nós vamos conversar nesse exato momento com a Rafaela Marques, que é psicopedagoga, aceitou nosso convite para falar sobre a adaptação que tem que ter. Não é dos pais, nem sei também, pode ser de ambos, né? Ela vem para conversar com a gente e dar algumas dicas para facilitar a adaptação pré-escolar do seu filho. Imagina aí o seu filho, por exemplo, querendo muito ir para a escola. Mas só que na hora que ele vai para a escola, de repente, dá aquela coisinha, né? E você tem que dar as dicas, você tem que incentivar. Esse emocional demais, às vezes, da mãe também pode atrapalhar a ida do filho para a escola? Né? Que é essa ligação. É essa ligação que existe demais quando não estuda e que a gente tem que cortar esse cordãozinho quando vai para a escola. Mas além das crianças menores, tem jovens que passaram as férias e vão voltar para as escolas, né? Vai voltar para a escola e ele vai começar uma nova adaptação. Seja para uma nova série, uma nova turma, novos colegas, novos professores. Às vezes muda até coordenador, muda direção. De um ano para o outro, ou melhor dizendo, de um mês, 2 meses para o outro mês, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar, não pode? Sim, com certeza. Seja bem-vindo ao nosso programa. Que bom te receber. Bom dia, galera. Eu sou a Rafaela Marques, sou psicopedagoga e professora. Atualmente trabalho em instituição escolar pela manhã e à tarde em uma clínica como psico. Vim aqui a convite da Vanusa para falar um pouquinho sobre essa adaptação pré-escolar do seu filho. É um momento muito delicado, realmente não é só uma adaptação para a criança, mas também para os pais, né? A mãe sente aquele apego, aquela dorzinha de deixar o filho em um ambiente que é desconhecido, né? Que são pessoas que você ainda vai conhecer. É um pouco complicado realmente para a mãe. E de início, nós temos que nos preparar primeiro, para poder preparar a criança para aquele momento. Principalmente aqueles mais novinhos que vão entrar agora na creche ou um ambiente escolar. É interessante que você leve o seu filho para participar desses momentos, conhecer a escola ou conhecer a creche que ele vai estudar, para ver se ele se sente confortável, né, se sente seguro. É interessante que as mães também passam essa segurança para o seu filho, né? Traz esse conforto para eles também. Tem muitas vezes que tem mães que não sabem desse comportamento, né, ou dessa situação. Mas é interessante que na hora de se despedir do filho, tem muitas mães que saem escondidas, né, se escondem para ele não ver porque está chorando. É interessante que isso não ocorra. Que a mãe possa fazer essa despedida de uma forma que ela guarde um pouco mais as emoções. Isso, exatamente. Mostre para aquela criança aquele ambiente, por exemplo, é um ambiente onde ela vai ficar muito gostoso, porque assim, a gente fala da primeira casa. A primeira casa é a nossa, que o seu filho está, onde ele tem um convívio com o pai, com a mãe, com os irmãos, que está tudo muito gostoso. Mas quando ele sai de lá dessa primeira casa, a segunda casa, ele vai aprender o quê? A ler, escrever, se socializar mais com as pessoas, lidar com outros tipos de comportamentos e, obviamente, vai ter uma mudança. E nessa mudança, não é só para o filho, é uma mudança também para a mãe. A mãe está muito apegada a esse filho, né? Exatamente. Então, transformar esse momento da despedida em não algo muito longo, mas que ele veja ela saindo, né? Ela faça aquela despedida com o mesmo e depois retorne para buscá-lo. Né? Sempre cumprir esses combinados. Filho, a mamãe está indo, mas eu vou retornar para pegar você. E se ocorrer algum imprevisto de não conseguir pegar ele a tempo, no horário combinado, que ela também, né, explique para ele o motivo disso ter ocorrido. Né? Porque para ele é muito novo, é uma rotina nova, é horários novos que ele vai estar acordando, totalmente diferente do que ele acordava, né? Ou então do que se acostumou a acordar. Rafaela, vamos falar agora a respeito, por exemplo, de como a mãe pode fazer esse trabalhar antes. Para quem vai levar o filho pela primeira vez, né? Principalmente essa criança, às vezes também acontece da criança não foi para a creche ou nunca foi para a creche e vai a primeira vez diretamente para a escola, né? Vai direto para a escola, já para começar os... Porque hoje em dia a gente já fala de creche, mas na verdade as escolas já têm um pouco essa adaptação, né? É mais escola-creche, por exemplo, já vai aprender bastante. E às vezes acontece de nunca ter ido para uma creche, vai pela primeira vez para a escola. E tem crianças que elas vão até um pouquinho mais tarde. Tem mãe que não quer levar logo cedinho. Eu queria saber qual seria as dicas para quem vai pela primeira vez deixar o filho na escola e o filho já é maiorzinho. Existe uma conversa e existe uma forma diferente quando a criança é mais jovem e quando a criança já tem assim mais ou menos uma noção do que vai acontecer.
Quando ela é mais nova, é interessante que trabalhe primeiramente o diálogo, né? De explicar para ele que ele vai começar uma nova rotina, trabalhar os horários, porque geralmente as crianças de férias, né? Então que nunca foi à escola, elas têm o costume de acordar um pouquinho mais tarde, não é o horário que geralmente necessita. Então é importante que ela já comece a trabalhar esse horário em casa. Hoje vamos acordar às 5h30, né? Já que tem que estar às 7 horas na escola, ou então 6 horas da manhã. Já começa a trabalhar esses horários com ele para que no dia que volta às aulas, ele não sinta tanto o impacto do desconforto de ter que acordar cedo, aquela rotina diferente para ele. Então é interessante que já comece a trabalhar primeiramente o horário. E não uma rotina ruim, né? Porque a sensação de volta às aulas, para algumas crianças, não é bom. Não. E tem que criar essa necessidade, né, importante no próprio organismo da criança para que ela sinta prazer. A questão, como psicopedagoga também, de você, durante as férias, brincar com a criança, colocar ela para desenhar, criar situações mais ou menos do tipo que vai acontecer na escola, é interessante? Demais. Trabalhar a coordenação motora fina, sabe? Mostrar para ele que não é porque ele está de férias que ele não pode trabalhar ainda aquele lúdico dentro de casa com as questões da escola. Então é interessante continuar trabalhando com ele em casa, né? Não toda hora, a todo momento, mas em algum momento que você está ali disponível, porque a gente sabe que hoje em dia, né, os pais e as mães têm um tempo um pouco corrido, trabalham um pouco mais tempo do que o normal, às vezes até acontece do aluno começar mais cedo na escola porque o pai ou a mãe não tem tempo disponível, né, para ele em casa. Isso é normal. Então é interessante que tenha esse momento com a criança, né, mesmo ele sendo mais velho ou mais novo. Já o mais jovem a gente já trabalha de uma forma melhor, é mais fácil, né, para voltar às aulas. Só que também não deixa de ser difícil para ele. São novos colegas, né? A gente está numa realidade muito diferente hoje em dia em sala de aula, onde a gente trabalha com várias crianças de personalidades diferentes, que nossa atenção como mãe, como professora, tem que estar redobrada com esses alunos. Então é interessante você sempre trabalhar o diálogo com seu filho. Como é que foi hoje? Foi tudo bem? Você fez coleguinhas novos? Alguma coisa lhe incomodou? Porque às vezes ele não fala por receio ou bloqueio, né? Ou ele não tem aquele conforto de achar que pode falar, ou você vai acreditar ou não vai. Então é interessante ter essa troca. Porque o início na escola sempre é uma adaptação, né, Rafaela? Muito. É uma adaptação. Às vezes, a gente que é adulto, quando você está num ambiente novo, que você vai ter novas amizades, a princípio, você já ouviu falar naquela história? Não ia com a cara de fulano de tal, mas hoje somos melhores amigas, não tem muito isso? Né? E na escola não é diferente, não é verdade, Rafaela? Não é diferente. Então, você que está assistindo o nosso programa em casa aí, nesse exato momento, não é diferente. Na escola também, às vezes você começa a amizade com um coleguinha, de repente, de imediato, o coleguinha pode não ser o melhor amiguinho e com o tempo ele vai ser. Tudo é uma adaptação, né? Demais, tudo. E eu costumo até falar para você, mãe, né, que tem essa dificuldade dessa adaptação nova, ou que já tem esse costume, né, por ser mais velho o seu filho, tenha paciência, porque vai ser um processo demorado algumas vezes. Ou então, como a Vanusa mesmo citou o caso do filho dela, que foi algo rápido. Para ela foi difícil, mas para ele foi tranquilo, né? Então, que você tenha aquela paciência. Se seu filho demorar um pouco para se adaptar, vai acontecer de você pegar ele na escola, ele está chorando, ou ele fazer um pouquinho de birra, e você tenha paciência para aquele momento, para acolher ele naquele momento. É difícil, principalmente para você, mamãe, né? Como foi para a Vanusa, mas que a gente tenha aquela paciência e possa nos preparar também. Às vezes a mãe é muito apaixonada, é muito coruja, e às vezes a criança ela é mais solta, mais livre, não é tão, né, aquela coisa muito apegada. E aí chama a atenção, até de você conhecer um pouco já da personalidade dessa criança, né? Demais. Porque ela vai aprender mais, ela tem que sentir que ela está num lugar de segurança. Isso. E é interessante que a gente também conheça o lugar, né? Os professores, a direção, a coordenação, o ambiente. Se você sentir que esse ambiente lhe passou conforto, segurança, então você vai sentir que seu filho vai estar seguro também. Bom, falando ainda das dicas e para facilitar ainda mais essa chegada no colégio, a gente pode também dar uma pinceladinha para quem já estuda no colégio e que vai voltar às aulas e que precisa entender essa nova chegada. Porque, queira ou não queira, são alunos novos, são professores novos, coordenadores, muitas vezes diretores. Algo mudou. E aí a gente poderia também, para esses
pré-adolescentes, né? É interessante conversar com eles também, né? Demais, sempre está por dentro, é como eu lhe falei, né? A realidade de hoje em dia é muito diferente. A gente hoje lidar com muitas situações de bullying, situações de crianças que não acolham as outras crianças de uma forma que a gente precisa que tenha aquele acolhimento. Então é interessante sempre estar em diálogo com o seu filho, para saber se ele está adapto àquela situação, àquela sala, aos colegas, né? Ao ambiente, porque às vezes muda, né? Às vezes até um professor que ele não se dá bem ou não simpatiza, aquilo pode gerar um certo tipo de bloqueio para ele. Então é interessante ter esse diálogo com o seu filho para saber se ele está confortável naquela sala, naquele ambiente, com os colegas, porque para ele também, por mais que ele já estude na escola, para ele é sim algo novo e é algo diferente também. Antes da gente encerrar essa entrevista, eu queria muito chamar a sua atenção para que você chamasse a atenção de quem está em casa, né? Porque como psicopedagoga, com certeza você observa ou já observou algo dentro das escolas e que poderia ser muito viável para ajudar esse pai, essa mãe, principalmente até as crianças. Hoje nós temos dentro do nosso Bom Dia, jovens que assistem o nosso programa, crianças que gostam do nosso programa também, mas principalmente as mães estão assistindo o nosso Bom Dia. Então é muito importante, qualquer dica que você venha dar, que você observa, muitas vezes até de pais e mães, e que seja viável para a adaptação dessa criança, porque às vezes ele também tem uma certa dificuldade de falar com o pai e com a mãe, porque às vezes não existe esse estreitamento de comunicação dentro de casa, né? A dica que eu venho dar, muito importante para você, mãe, é que tenha um laço mais forte com a escola, sabe? Eu acho que é interessante ter esse contato forte, que eu vejo que muitas das vezes é ausente com os pais e com as mães, esse contato direto com a escola. Então é interessante que você tenha esse contato com o diretor, com o coordenador, com o professor, para que nós possamos andar juntos, né? Nós somos uma família, então, para que a família dê certo, todo mundo tem que estar de acordo, todo mundo tem que estar ciente da situação. Então, é interessante, sim, que a família esteja mais dentro da escola, acompanhe mais, procure saber mais e se informar tanto do filho como dos professores e da direção. Foi muito bom estar aqui com você, viu, Rafaela? A gente poder trazer essas informações tão importantes para você, pai e mãe. Estou feliz e digo de verdade, você está sentindo dificuldade, vai lá, converse com a coordenação, converse com a direção, tente entender o que está acontecendo dentro do ambiente, porque quando você pensa no teu filho e quando existe uma conversa, um diálogo, o que você está fazendo? Você está cuidando do filho do outro. Sim. Não é verdade? E nós estamos aqui com uma psicopedagoga que faz parte de uma escola e que com certeza nesse ano de 2024 vai ser muito positivo para as escolas que estão trazendo os psicólogos, as psicopedagogas para dentro desse ambiente e que se importem realmente, não só com você, com a escola, mas também com os alunos. Isso é que é legal. Obrigada mesmo de coração. Obrigada, pela que sua agradeço presença. pelo convite, foi um prazer. Quem quiser assistir essa entrevista, basta só apontar o celular, tá? O seu celular para o QR Code que vai aparecer na telinha. E você também pode entrar em contato com a nossa psicopedagoga. Qual o seu Instagram? Psicopedagoga Rafaela Marques. Viu? Só me procurar lá. Qualquer dúvida ou quiser entrar em contato ou consulta para o seu filho, eu estou disponível.